Você está sofrendo aí com o efeito sanfona? Tá, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Tá nessa luta contra a balança. Cuidado, tá? A busca pelo corpo perfeito pode trazer danos psicológicos irreversíveis. Eu convidei a Mayara Petri Martins, que é psicóloga, hoje para bater um papo com a gente sobre os distúrbios alimentares. Tudo bem, Mayara? Tudo bom, Fernando, e você? Tudo jóia. Prazer te receber aqui pela primeira vez, viu? Prazer é meu. Ô, Mayara, quais são os distúrbios alimentares que existem, assim? Porque, assim, anorexia, bulimia a gente conhece, mas tem mais? Tem sim. Tem a questão de uma preocupação excessiva com a dieta ou com o alimento que você ingere, né? Tem um distúrbio que é relacionado à preocupação excessiva com o formato corporal, né? Mas não em relação à magreza, mas em relação a músculo, né? A pessoa quer ficar musculosa. Tem um que até o nome é bem engraçado, chama síndrome de pica, né? Que é quando a pessoa faz a ingestão de alimentos que não têm nenhum valor nutricional. Né? Então, por Mas ela exemplo, procura por alimentos que não têm valor nutricional? na verdade, não são alimentos, desculpa. Na verdade, ela faz a ingestão de coisas que não têm valor nutricional. Então, por exemplo, borracha, madeira. Ai, que absurdo, isso existe? Sim, pneu, existe. Eu achei que era só mulher grávida que tinha esses desejos, assim, de comer tijolo, né? Não, acontece muito com mulher grávida, mas tem também a pessoa que tem esse transtorno, né? A síndrome de pica, e ela faz o consumo desses materiais. Síndrome né? de pica, essa é nova. Não deixa esse bichinho te picar, não. Aí a gente tem ainda o transtorno da compulsão alimentar, né? Que a pessoa faz uma ingestão muito grande de alimento num período muito curto, né? Mas ela não usa nenhum método purgativo, nenhuma forma de tentar aliviar. Ela só faz essa ingestão mesmo. Que é o caso da bulimia, que a pessoa ingere e depois vomita. Isso. Daí na bulimia, que é diferente da compulsão alimentar, a pessoa tem um descontrole muito grande alimentar, né? E aí ela provoca, então, o próprio vômito, ela provoca alguma forma de se sentir aliviada com aquela falta de controle, como o uso de laxante, inibidor de apetite, né? E na anorexia, acho que a maior parte das pessoas já conhece, né? Você tem uma distorção da imagem corporal, né? E aí ela é caracterizada por uma perda de peso muito grande, né? Por causa de atividade física excessiva, mas principalmente uma restrição alimentar muito rígida. Ela para de comer. Ela vai gradativamente, então ela vai eliminando primeiro os alimentos mais calóricos, até ela, quando está bem grave, chegar ao ponto de realmente não consumir mais alimento nenhum. Desses distúrbios todos alimentares, Mayara, qual que é o mais grave? Qual que é o mais difícil de tratar? Olha, todos são graves, né? Mas a anorexia, ela é muito perigosa pelo fato da pessoa parar de ingerir alimentos, né? Então a pessoa vai ficando com anemia, vai ficando fraca, e aí, pela falta dos alimentos, ela pode realmente vir a óbito. A obesidade, Mayara, tem como causa questões psicológicas? Então, é um tema bem interessante, a obesidade, né? Ela tem vários fatores, mas mais de 80% das pessoas que estão acima do peso não estão por questões nutricionais, ou seja, por comer porque está com fome. Mais de 80%? Mais de 80%. Nem por questões metabólicas, né? Mais de 80% das pessoas que estão acima do peso porque elas comem pelo comer emocional. É um comer para aliviar sensações desagradáveis, como aquele típico, nossa, hoje meu dia foi tão estressante que eu mereço tomar essa cervejinha no fim do dia, ou comer esse bando de comida, né? Ou ainda para potencializar a emoção positiva, né? Que é quando eu como, por exemplo, numa festinha de criança. Eu não vou numa festinha de criança e não vou permitir que eu coma aquele bando de delícia que a festinha vai oferecer. Ou um que é muito comum, que eu ouço muito, que hoje em dia tá muito comum de se ir, é no rodízio, né? Eu não vou num rodízio e vou deixar de comer tudo aquilo que o rodízio oferece, né? Então eu quero potencializar o que eu estou sentindo, o prazer que eu estou sentindo, e não quero sentir o desprazer da privação, né? Mayara, a gente já está recebendo dúvidas aqui no WhatsApp. Edna, obrigada pela sua pergunta. Minha linda Edna pergunta o seguinte: como além do limite quando eu estou ansiosa, principalmente alimentos gordurosos e massas? Aí minha ansiedade melhora. Por que será?
Então, na verdade, o alimento, ele produz um prazer imediato, né? Ele mexe com questões cerebrais. Então, ele vai produzir um prazer imediato na pessoa, fazendo com que essa ansiedade diminua. Mas isso dura pouco, né? Então, daqui a pouco você vai passar um tempo e você vai voltar a ficar ansiosa e querer consumir mais alimentos novamente. E, de repente, pode até se arrepender de ter comido daquele jeito. Sim, muitas vezes a pessoa se arrepende de ter comido daquela forma, né? Como que a psicologia pode ajudar essas pessoas que estão na busca pelo corpo perfeito, Mayara? Então, primeiro, fazer com que essas pessoas entendam que antes de buscar um corpo perfeito, você precisa ter saúde, né? Não adianta você ter um corpo magro, mas não ter saúde para ter aquele corpo, né? Então, tem muitas pessoas que acabam desenvolvendo esses transtornos e, por causa do transtorno, a pessoa fica com anemia, o cabelo começa a cair, a pele vai ficando feia, a pessoa tem tontura, né? Então, o primeiro passo é sempre incentivar essa pessoa a buscar saúde, tá? E aí a gente pode dar algumas dicas até na busca do corpo perfeito. A gente precisa entender um pouquinho que corpo é esse que essa pessoa quer ter. É um corpo real ou é um corpo imaginário? Né? É um corpo baseado em revistas, em televisões, né? Ou é um corpo que dá para ser atingido, né? Aí quando a gente percebe qual é esse corpo que a pessoa quer ter, a gente vai então ver quais são os valores de vida dessa pessoa. Será que esse corpo que ela busca encaixa nesses valores de vida? Ou será que não? Né? Porque para ter aquele corpo que ela busca, exige muita dedicação. Mas e se eu quero ser uma mãe exemplar? Ou e se eu quero ser um profissional de sucesso? Será que eu vou ter tempo para me dedicar ao corpo da forma como eu deveria e me dedicar às outras tarefas que eu também gostaria que fossem importantes na minha vida? Né? Então a gente precisa observar o quanto essa pessoa realmente tem nisso um valor de vida. E tirar a questão do peso por uma questão estética, mas colocar uma questão de saúde. Né? E aí, enquadrando essas duas coisas, né, o valor de vida com o peso que ela quer ter, a gente vai chegar numa ideia mais real para o corpo dela, para o biotipo dela, e aí então a gente pode auxiliar essa pessoa a desenvolver comportamentos que vão aproximar ela do que ela busca. A Camila de Bandeirantes, ela perguntou como identificar se a pessoa tá passando por um transtorno, um distúrbio alimentar. Tá. Tem algumas coisas que são individuais de cada um, né? Alguns sintomas que são individuais de cada um, mas no geral a gente pode perceber uma mudança de comportamento, né? A pessoa muitas vezes se isola, uma mudança brusca no peso de uma hora para outra, né? Ou engorda muito, como na bulimia ou na compulsão alimentar, ou uma perda de peso, como na anorexia, né? Quando a pessoa, por exemplo, na anorexia, a pessoa vai se alimentar, ela se alimenta na sua frente? Né? Ou ela não se alimenta na sua frente. Porque na anorexia, muitas vezes a pessoa fala, eu estou me alimentando. Mas ela pega o prato, vai para o quarto, esconde a comida, às vezes joga no meio do lençol e depois joga fora, às vezes numa sacolinha plástica, e não se alimenta, mas diz para os outros que se alimenta. Já na bulimia, a gente pode observar a pessoa comer e depois ficar um período do tempo no banheiro. Né? E é bom até fazer um alerta para os pais aqui, né, Mayara? Para observar bem os filhos. Porque, principalmente adolescentes, né, que tem essa coisa de ficar trancada no quarto, eu vou mexer no meu celular aqui, e às vezes vou comer aqui no meu quarto, mãe, e às vezes está fazendo o que você falou, né, às vezes joga pela janela, se mora em prédio, põe numa sacolinha e joga fora, ou vai no banheiro, tô mexendo no celular, tô demorando, então fiquem atentos, né. E principalmente na questão da fissura do corpo, né, então a pessoa está muito fissurada pelo corpo, está muito preocupada com o que ela está ingerindo, tá num peso legal, mas toda hora tá reclamando, ou tá muito magro, tá reclamando de que precisa emagrecer, né? Então, esses são os sinais que a gente tem que ficar bem alerta, porque pode estar se desencadeando aí um transtorno alimentar. Mayara, como que as pessoas, os amigos, os familiares podem ajudar a pessoa que está passando por isso? Tá. A primeira coisa, e a fundamental, eu percebi que realmente está desenvolvendo um transtorno alimentar, eu vou encaminhar para profissionais capacitados, né? Quem são eles? Um psicólogo, um psiquiatra, um endocrinologista para avaliar como está a questão da saúde dessa pessoa, um nutricionista para acompanhar a questão nutricional, né? Fazer esclarecimentos a respeito dos alimentos, né? É uma equipe multidisciplinar multidisciplinar, né? E aí depois...
entrar um pouco nessa questão da saúde, né, que eu já mencionei. Não adianta ter um corpo magro se não é saudável. Incentivar para que essa pessoa faça as pazes com ela mesma no espelho, né? Então, aceitar características que são pessoais dela, que não tem como mudar. Por exemplo, algumas pessoas têm o quadril maior, outras têm o busto maior. Às vezes a estrutura, né? Tem gente que é ossuda, que a gente fala, né? Que a pessoa é ossuda, jamais vai ser magra palito. Sim. Né? Tem que perceber isso também, né? Sim. E uma coisa que é muito importante é persistência e paciência, né? Eu costumo brincar assim, para você ser um profissional de sucesso, você não se torna um profissional de sucesso de um dia para o outro. Você tem que trabalhar muito para isso, você tem que estudar muito para isso. Então, a gente precisa entender que para ter um corpo bonito, um corpo magro, a gente precisa trabalhar para isso durante a vida toda. Se eu trabalhar só hoje, amanhã acaba o meu corpo magro, eu volto a engordar. Então, fazer atividade física 3 vezes na semana, ter uma alimentação balanceada, né? Ter esses cuidados básicos com você. Agora, e o efeito sanfona, Mayara? O que você me fala dele? Por que ele acontece? E onde a psicologia pode ajudar aí? Porque muitas pessoas se veem nessa situação de efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Sim, na verdade é o mais comum, porque perder peso, na verdade, nem é tão difícil. O mais difícil é manter a perda de peso. Né? Muitas pessoas conseguem perder peso, mas não mantêm. Por quê? Porque elas recorrem a recursos rápidos. Elas querem fórmulas milagrosas, né? Por isso que vende tanto na mídia. Então, elas usam medicamentos que inibem o apetite, métodos purgativos como laxantes e diuréticos, fazem aquelas dietas extremamente restritivas, onde não pode comer nenhum carboidrato, fazem uso de questões mais invasivas ao organismo, né? Mas não trabalham a cabeça, né? Não trabalham a relação que ela tem com os sentimentos e com a comida. Então, a forma de ajudar essas pessoas é buscando realmente um tratamento psicológico para que elas aprendam a lidar com os seus sentimentos, os seus pensamentos e até mudar a tua relação com o alimento. Agora, me fala uma coisa. Por que quando a gente decide fazer uma dieta, parece que a gente fica com mais vontade ainda, uma vontade fora do normal de comer aquela coisa que a gente não pode comer? Por que isso acontece? Então, existem 2 fatores importantes. O primeiro os alimentos industrializados, eles são alterados quimicamente para gerar mais prazer na gente, né? Então, a gente vai desenvolvendo um vício por esses alimentos. Quando a gente para de consumir, a gente entra em crise de abstinência, né? Então, eu tenho muitos pacientes que já pararam de comer açúcar de uma hora para outra antes de vir para a terapia, ou fizeram aquelas dietas super restritivas e começam a ter enxaqueca, tontura, náuseas, né? Então, é realmente uma crise de abstinência. Mas também existe a questão da privação e a saciação. Né? Quem nunca ouviu falar que o proibido é mais gostoso, né? Verdade. Porque a gente sabe que quando a gente está privado de alguma coisa, aquilo se torna muito mais prazeroso, muito mais apetitoso para a gente. Né? Se a gente acabou de consumir um monte de chocolate, uma barra de chocolate, e alguém chega com mais um pedacinho, às vezes a gente vai falar, não, estou satisfeito. Mas se eu estou sem comer chocolate há um tempão, e aí alguém chega com uma barra, eu vou comer aquela barra e me lambuzar naquela barra. Né? Por causa da questão da privação e da saciação. Mayara, para a gente encerrar, qual que é a sua maior dica para aquelas pessoas que falam, não, eu vou começar a dieta na segunda? Aí passa a segunda, deu um problema, não consegui cozinhar, fazer a comida lá mais saudável, da dieta e tal. Deixa para outra segunda. Aí depois chega outra, fica procrastinando. Qual que é a sua dica para essas pessoas? A minha maior dica é não faça dieta. Eu sou contra dietas restritivas, né? Eu sou a favor de uma reeducação alimentar. Mas essas pessoas que sofrem com o efeito sanfona, sofrem com o peso, elas têm muita dificuldade em lidar com a alimentação. Então, eu sou contra você restringir a sua alimentação de uma hora para outra. Né? Eu acho que a mudança ela tem que ser gradativa. Né? Então, se eu estou acostumada a comer muito alimento muito calórico todo dia, como que de uma hora para outra eu começo a comer frango com batata doce e alface? Entendi. Não dá, eu não me mantenho. Então, faça trocas, né? Troque aqueles alimentos que você consome em excesso por alimentos mais saudáveis, vai aos poucos. O interessante é perder poucos quilos por mês mesmo, 1 a 2 quilos no máximo por mês, mas isso é duradouro, tem qualidade. Então, não faça dieta. Diminuir a quantidade também é uma dica legal? Sim. Mesmo que eu vou comer, sei lá, uma coisa gordurosa, né? Uma porção de batata fritas. Antes eu comia uma inteira, eu como metade. Pelo menos eu não passo a vontade
ansiedade, estou diminuindo um pouquinho. Vale? Sim, vale muito. Isso acontece quando a gente tem que sair para algum lugar e não tem até outros tipos de comida, a não ser aquelas comidas que não são saudáveis, né? Eu posso me alimentar de forma mais saudável e restringir a minha alimentação para aquelas coisas que não são tão saudáveis. Porque é o que eu disse, eu sou contra tirar totalmente os alimentos que a gente ingere no dia a dia da vida, né? Senão não dá para se manter. Concordo super com você, Mayara. Adorei o nosso bate-papo, viu? Obrigada, viu? Também. Obrigada por ter vindo. Obrigada Vai a você. voltar mais vezes. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada a você.